Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso. Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado pela presença de todos que vieram como nós viemos aqui em busca de ouvir esse evangelho maravilhoso dessa noite. Então eu convido a todos para que cerremos os nossos olhos. Aqueles que se sentirem melhor de olhos abertos, fiquem à vontade, por favor. Aqueles que se sentirem melhor de olhos fechados, fiquem também à vontade. E vamos levar o nosso pensamento até o Divino Mestre amado Jesus, pedindo a Ele força, proteção, paz e amor sobre todos nós, nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, que todos possam receber essa luz divina em seus lares, em seus trabalhos, em seus afazeres. E que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, iluminando e abençoando com a força espiritual que o Senhor nos dá. E assim, fazemos a prece do Pai Nosso, que nos foi pedido a Jesus há mais de 2000 anos, quando pediram: Senhor, ensina-nos a orar, vós assim fizeste de forma admirável. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. E com essa humilde oração, essa prece dessa noite, pedimos ao plano espiritual que nos está aqui na nossa casa, que nos auxilie, que nos abençoe e que nos dê uma noite de bênçãos e de luz maravilhosa e agradável a todos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite a todos, amigos encarnados e desencarnados aqui presentes, mais uma vez unidos, em nome do nosso Mestre Jesus, para que possamos lhe agradecer a permanência em nossas casas, a continuidade da nossa modesta tarefa, agradecer, enfim, o dom da vida, o dom de estarmos juntos também em seu santo nome. E que realmente nos fortaleçamos no Divino Mestre, em seu coração magnânimo, a fim de que sejamos todos abençoados e libertos de todos os agrilhões que nos prendem, de todos os atavismos ancestrais que nos atordoam, e que possamos, sim, em nome de Jesus, comungarmos do mesmo ideal cristão. Capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, questão 205.
Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Resposta: ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Interessante como nós limitamos aquilo que é ilimitado. Nós algumas vezes limitamos sentimentos, vibrações, palavras e até mesmo a existência dos corações que se encontram em nossa volta. Contudo, o óbvio vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento. E nós sabemos que os sentimentos, as palavras, as vibrações possuem uma tonalidade de cores, uma tonalidade de nós mesmos em relação a nós ou em relação ao nosso semelhante. Nós sabemos também que os laços de família consanguínea são importantes, célula máter de uma sociedade. No entanto, nós pertencemos a uma família universal, ilimitada, que é acrescida por seus valores, e em seus valores esses membros se perpetuam. É a opção, é a vontade de ficar, não a obrigação de estarmos com, mas a vontade de estarmos com aqueles ou aquelas que têm a afinidade, a sensibilidade, o pensamento semelhantes aos nossos. Vamos ampliar a nossa rede de família, incluindo os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, e nós sabemos que até mesmo os desafetos estão conosco em nosso cotidiano para nos ensinar alguma coisa, alguma lição de proveitosa, seja a paciência, seja a tolerância, seja o desculpar e mais além o perdão. O amor e a amizade sincera não se rompem após a morte do corpo. Pelo contrário, continuam vivos e permanecem conosco também os desencarnados, aqueles que torcem pelo nosso êxito, pela nossa felicidade. E nós, por eles, enviemos a nossa prece, um pensamento restaurador, um pensamento de amor, sim, mas também libertador, porque onde há o amor, não há algemas, há laços. Laços de bem-estar, de harmonia, de querer estar juntos. E isso acontece mesmo entre os encarnados afins e os desencarnados também que estão conosco na nossa história. Eles permanecem conosco dentro de suas possibilidades. No entanto, nós sabemos que o elo do amor e da amizade são inquebrantáveis, que Jesus o sustenta, para que possamos nos sustentar em Jesus.
e Jesus e o amor são termos da mesma equidade. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Nós estamos também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupo ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. É emocionante esse trecho do Evangelho. Toca-nos o coração de uma tal maneira que nos consola e esclarece, pois a vida do além-túmulo está ao alcance dos nossos corações, ao alcance dos nossos sentimentos. E o Divino Mestre, diante de tantos sentimentos confusos da humanidade, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade. Olhemos que interessante. Ele esclarecia as situações mais difíceis, mais complexas, com a luz da verdade. Então vejamos que, quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele realmente é isso e tudo. O que Jesus falou, eu digo, está falado. E Ele jamais temperava as suas palavras da verdade com as conveniências do comodismo da época. E quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Às vezes até inconscientemente, sem maldade, mas a gente deixa a verdade, que deve ser expressa com gentileza e educação, para sermos coniventes do comodismo da época atual. Porque aparentemente é mais fácil nós ficarmos em cima do muro, olhando o que as pessoas farão e esperando das pessoas aquilo que nós não fazemos. E Jesus nunca compactuou dessa atitude. Por isso Ele sempre nos alertou: seja o seu dizer sim, sim, não, não. E os mornos serão vomitados. Isto é, estamos numa época que é preciso nos definirmos como pessoas, como cidadãos, como espíritas ou não, como cristãos, como ateus, seja o que for, mas que nos definamos com sinceridade, que nos definamos com autenticidade, nos sentindo bem, nos sentindo mais prósperos, mais leves, mais ousados no bem. Porque nós sabemos que o bem se encontra em toda parte. E ele também é uma medida preventiva para muitas doenças
físicas, emocionais, espirituais, psicológicas e morais. Jesus combatia o mal. Ele combatia igualmente a hipocrisia e a ignorância com tão intenso ardor que se fazia objeto de hostilidade para muitos. Porém, para outros espíritos que não tinham insinuações obtusas, nós veremos que esses espíritos eram tomados de viva simpatia pelo Mestre, de vivo interesse pela sua doutrina, pelos seus princípios de amor. Interessante como os afins se agrupam e os que não são afins se repudiam, né? Não há momentaneamente atração do bem, entre aspas, e do mal, entre aspas, porque as pessoas estão em sintonias diferentes. Eu costumo dizer que mesmo aqui encarnados, no caso neste momento nós enfrentamos todos uma pandemia, mas não estamos no mesmo barco. Sabe por quê? Porque são diferentes os níveis de compreensão, são diferentes os níveis de amadurecimento ou de maturidade, que nos fazem agir de determinadas formas ou não. Percebemos que cada um, embora todos nós mais ou menos numa evolução mediana, uns um pouco mais à frente, sim, pelos seus méritos, outros naquela situação momentânea, conforme enfatizei, e outros mais atrás, o que não nos é levado a injuriar outrem por causa disso. Pelo contrário, o mais adiantado, o aluno mais adiantado, auxilia o aluno que já foi reprovado, que se encontra com dificuldade. E foi assim que Jesus fez e faz conosco. Relacionamentos sem preconceitos, relacionamentos sem arrogância, relacionamentos baseados na gentileza, na verdade e na autenticidade. Os Espíritos nos dizem que no mundo atual há pessoas e relacionamentos muito superficiais, que apenas 1% da população encarnada possui realmente vínculos afetivos mais profundos com outras pessoas. É um chamamento para nós, a fim de que nos conheçamos melhor e abramos um espaço a outrem, para que o conheçamos melhor também e nos vinculemos ou não, segundo a nossa vontade ou a vontade de outrem. E diante de toda essa problemática, Jesus também conviveu com pessoas mais letradas naquela época. Vamos falar de Nicodemos, o doutor da lei. Segundo Humberto de Campos, nos diz que era um homem de muita inteligência e de um coração bem formado. E como sabemos, entre Jesus e aquele outro mestre de Israel, se estabeleceu um diálogo. E às vezes a gente para imaginar o sublime diálogo que ali tiveram naquele encontro singelo, mas marcante. E dá para imaginar a formosura de Jesus esclarecendo o
de Nicodemos, como faz conosco até hoje. E o mestre lhe diz, nos diz, melhor, na verdade, lhe digo que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eis a lei expressa da reencarnação. E nós espíritas, como abençoamos essa oportunidade de aqui estarmos. Muitas vezes até nos perguntamos, por que passo por isso que é natural? Nós somos seres humanos. Muitas vezes não entendemos as circunstâncias, as pessoas, e vamos, através dos nossos pensamentos, algumas vezes luminosos, chegando a um consolo, a um esclarecimento, a uma conclusão, ou pelo menos a um sentimento melhor. E outros se rebelam, se revoltam e se entregam à infelicidade de si mesmos. E na lei expressa da reencarnação, nós vamos saber que o corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba. Porém, o ser humano, encontrando o amor de Deus, encontra também os elementos necessários à mudança do vestuário. Interessante. A morte é a mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. A alma caminhará sempre, por meio de outras experiências, ou seja, por meio de outras vidas carnais, até que consiga a provisão de luz. Olha que esclarecedor, hein? Caminhamos para uma provisão de luz. E a entrada definitiva no reino de Deus, ou seja, a compreensão e a vivência do Evangelho de Jesus, calcados no nosso dia a dia, com mais leveza, com mais alegria, mesmo diante dos equívocos e dos desafios que existirão neste planeta de provas e expiação. E toda essa perfeição relativa que almejamos, quanto mais nos sensibilizarmos, quanto mais estudarmos Kardec e as obras complementares, entenderemos que conquistamos a plenitude ao longo do nosso caminho. Olha que interessante, hein? Conquistaremos a plenitude ao longo do nosso caminho. A reencarnação nos propicia essas oportunidades benditas. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala que o perdão de Deus para nós é a oportunidade de uma nova existência. E nessa existência poderemos crescer como seres humanos, nos tornando pessoas melhores, pessoas mais equilibradas. Porque onde há o amor, há equilíbrio. Onde não há equilíbrio, há qualquer outra coisa, talvez paixão, menos amor. A sabedoria celeste, meus amigos, não extermina as paixões, transforma-as. Olha o que é transmutação, como diz Joana de Ângeles, em nosso dia a dia.
A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Interessante, hein? Quando nós evoluímos, mesmo que seja aos poucos, nós não sentimos que alguma coisa mudou ou está mudando dentro de nós para melhor, porque nós fomos criados para sermos felizes, sermos pessoas mais leves, mesmo neste mundo de provas e de expiações. E nós chegamos também à conclusão de que ninguém se acha ligado a outrem por acaso, pois sempre há um motivo. E poderemos nos perguntar, e aquelas pessoas que passaram tão rapidamente em nossas existências, elas nos deixaram uma lição, ou levaram, quem sabe, uma lição. Cumpriram ali o seu papel naquele ciclo. E há aquelas pessoas que ficam mais tempo. E com essas convivemos, aprendemos, ensinamos. Sentimos juntas a alegria, a tristeza, compartilhamos e temos a oportunidade de evoluirmos. Por que não? Mas juntos, na proximidade daquilo que é possível. E tem aquelas pessoas que vêm e ficam, ultrapassam o limite desta existência, nos esperam ou nós as esperamos na pátria espiritual, porque é verdadeiro o amor que une essas criaturas, é verdadeira a amizade que une essas criaturas. Não importa se aqui estejam ou no plano da verdade, mas unidos. Por isso é que Jesus nos disse que onde estivessem uma ou dois ou duas pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria. Porque Ele atesta que nós nunca estamos sozinhos. E segundo Paulo, somos, entre aspas, vigiados por uma nuvem de testemunhas. E tenhamos certeza, quantos amores e amizades nós temos no outro plano. Desafetos? Também, quem sabe. Pessoas que precisarão do nosso perdão ou nós do perdão delas. Mas vamos todos evoluir. Caminhamos todos para uma certa luz. Eis a promessa de Jesus aqui, no plano espiritual, onde estivermos vivendo, estaremos sustentados pela luz da sua verdade, da sua sabedoria e da sua gentileza, porque Jesus era o homem mais gentil que o mundo conheceu e era também o homem mais enérgico quando necessário. Abrindo um parênteses, é claro que desprovido de qualquer sentimento menos feliz, mas firme em suas atitudes. Porque na educação de seres, nós temos que ser firmes. E Jesus, Ele estava nos ensinando como divino pedagogo, o divino psicoterapeuta de todos e de todos os tempos. Desce do pedestal imaginário de Joana de Ângeles. Olha que interessante, hein? Muitas vezes nos colocamos num pedestal que não existe. Só existe na nossa cabeça. Quando nos achamos ligados a virtudes que ainda não conquistamos.
mas vamos conquistá-las. E Joana, ela é bem firme e amorosa quando ela nos diz: desce do teu pedestal imaginário em que se encontra e passa a caminhar com aqueles que vivem em solidão, desejando estar consigo pelo menos um momento. Eis aí também a nossa missão. Muitas vezes, num aparente encontro com alguém vivenciando a solidão, mas de aparente não tem nada. É um pedido de socorro de um ser para nós. E quantas vezes nós mesmos, sorrindo, estamos pedindo socorro a outrem? Porque todos somos carentes de amor, querendo ou não, em diferentes graus, mas todos somos carentes de amor. E Joana nos vem e fala: investe neles. Olha que interessante. Vamos investir naquelas pessoas que estão precisando de nós. Eis a finalidade também da reencarnação da existência. Afinal, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E quando a nossa amiga Joana de Ângeles nos diz: investe neles que também anelam pelo amor ou pela amizade. Quem é de nós que não deseja corações amados, corações amigos? Com certeza todos nós. A psiquiatria nos diz que os seres que amam e são amados são mais felizes, são mais equilibrados. Não falamos daquele amor egoísta, falamos daquele amor mais sublimado, verdadeiro, sincero. Os relacionamentos humanos, familiares, são de imperiosa necessidade de viver em harmonia em si mesmo. Olha que interessante, hein? Diante da família, dos amigos, até mesmo dos desafetos, procuremos viver nós em harmonia diante de nós. Não permitamos, dentro do possível, que os outros levem a nossa paz. Não permitamos, dentro do possível, que as pessoas levem as nossas melhores oportunidades de sermos felizes. Já que os sentimentos são eternos, nos dois planos, vamos nos conectar com o que há de melhor. Pelo menos desejando que o auxílio venha daqueles que já nos antecederam, dos nossos anjos guardiões, dos nossos amigos, daqueles que nos virão pedir uma prece. E nós mesmos também vamos sustentá-los com os nossos pensamentos restauradores, com o nosso amor, com a nossa amizade, que irão além do finito para chegar ao infinito de cada um. E olha que interessante o que ela diz: o próximo somos nós do outro lado, com as mesmas carências e necessidades e com a mesma fome de conhecimento e de amor. Interessante, hein? O próximo somos nós do outro lado. Por quê? Nós todos carregamos conosco carências, necessidades, também virtudes. Claro, nós já conquistamos algumas. Também alegrias. Mas vamos incluir a fome de amor. Como há fome de amor neste momento na Terra, embora haja pessoas maravilhosas trabalhando no bem, nós sentimos a carência. O Brasil
é o país que desenvolve o número maior de ansiedade no mundo. Os brasileiros, nós somos os mais ansiosos do mundo. Pelo menos é o que diz a estatística. E se nós analisarmos, é verdade. Como aumentaram as idas aos médicos, aos psiquiatras, aos terapeutas, e que bom, não é? Quando as pessoas vão e se cuidam. Porque ao nos cuidarmos, ao nós deixarmos o nosso orgulho de lado e assumirmos que vamos precisar de ajuda em algum momento da vida, sim, nós vamos precisar muitas vezes da ajuda terapêutica, da ajuda do neuro, do psiquiatra, nós vamos precisar, assim como nós precisamos muitas vezes do auxílio do médico gastro, do médico oftalmo e etc. Menos arrogantes, mais humildade, até mesmo para cuidar de nós nestas existências. Então consideremos que a família material é extremamente importante. Todavia, vamos ampliá-la e ampliar também a família espiritual, que é a verdadeira, não é? Que é a que sobrevive segundo todos os tempos e todas as épocas. E cada um renasce na terra com sua missão para amar, para ensinar o amor, e olha que interessante, para demonstrar o amor, porque muitas vezes vivenciamos, mas não demonstramos ou demonstramos de forma equivocada. E vamos dizer aos nossos amigos, quando sincero, eu gosto de você, eu amo você. Para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos pais, enquanto é tempo, enquanto estamos aqui, porque não sabemos a data do nosso retorno. Conforme as possibilidades, os desencarnados nos acompanham. Lembremos-nos de todos nós. Olha que interessante essa sugestão. Lembremos-nos de todos nós mergulhados na imortalidade, que é a bênção do amor de Deus a exalar o divino perfume em nossas vidas e em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que os elos de amor e de amizade se fortaleçam aqui e no plano espiritual, e que o divino perfume das lições de Jesus esteja sempre presente em nossas vidas e em nossos corações. Que assim seja.